Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo. Estamos continuando a nossa série Descomplicando o Reumatismo, da cabeça aos pés. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Leda Magalhães. Ela trabalha como fisioterapeuta dentro da Escola Paulista, tem uma experiência muito grande com pés e com palmilhas. Então, é uma pessoa que vocês têm que aproveitar muito as orientações que ela vai dar aqui para a gente. Obrigada, viu, Leda, por estar participando aqui do Descomplicando. Eu que agradeço. Olá a todos. É muito bom poder dividir um pouquinho do que eu aprendi. Eu sou formada pela USP, trabalhei um tempinho na Santa Casa, mas estou na Escola Paulista há muitos anos. E na disciplina de reumatologia, a gente começou a ver a necessidade que aqueles pacientes tinham de alguém que cuidasse dos pés. E eu carrego esse prazer de estudar os pezinhos. Ai, que bom. Vamos agora falar um pouquinho sobre os joanetes. O que é que a gente tem sobre os joanetes? O joanete, como eu falei, é para quem pode. Então, vejam, estes ossinhos dentro do pé são os grandes culpados. Vejam, o segundo mais longo enfraquece a capacidade de movimento do primeiro, e daí eu ainda boto num sapato fechado de bico fino. Resultado, joanete. Então, isto é para quem pode, principalmente quem tem o segundo meta mais longo, porque tem gente que tem o segundo dedo mais curto que o primeiro, mas o meta é mais comprido. É, Tudo pode acontecer. só para o pessoal descomplicando, o meta é Esse esse ossinho que ossinho fica maior. dentro do pé. Então, por isso que é importante, quando vai fazer uma avaliação do pé, você tem que ter um raio-x, gente, Com carga. com carga. Ele vai ficar de lado, assim quando a gente viu aqui do esporão, para a gente conseguir entender a dinâmica óssea, porque é um pouco diferente do que a gente vê o pé visto só a olho nu, vamos Exato. dizer, né? Então, isto daqui, às vezes, é familiar e vem por linha materna, em geral. Né? Às vezes não é direta, às vezes é avó, tia, sobrinha. Hum, Às vezes é avó, mãe, filha. Algumas vezes algum filho resolve herdar o que não precisava. é. Mas o joanete é um dos mais comuns, mas Uhum. tem a ver com a forma do pé e com o calçado usado. Talvez homem tenha menos, porque não gosta de sapato. Bico fino, Exato. não tem aquela funilamento, né? É mais um sapato mais quadrado, né? E agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas as queixas mais de dor nos dedos. Nos Esses dedos, o mais dedinhos. comum, a gente tem o neuroma de Morton. O neuroma de Morton é uma sensação de queimação, de um prego entrando, alguma coisa muito aflitiva, especialmente calçada. Ao longo do tempo, isso vai evoluindo e, às vezes, até sem calçado também dói. E isto é uma condição neurológica de um nervinho que passa aqui no meio, que fica espremido na cabecinha daqueles ossos aqui de dentro. Que é o que está aqui. Isto com a palmilha bem feita, dá para aliviar, e às vezes só com cirurgia. É. E uma das técnicas que a gente faz para descobrir, você Aperta. aperta, Eu não tenho coragem de fazer isso com meus pacientes. Quando o aperta para médico ver já me diz que que tem, tem. eu não Não, mas preciso assim, no refazer. caso da gente, dentro do diagnóstico diferencial Sim, das coisas, você faz o testezinho que você de aperta. squeeze. Se você se sentir que está doendo ou o choque, aí pode ser uma das possibilidades. Aqui, quem cuida é o ortopedista, já, gente. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os dedos que eles estão se curvando, né? E ele acaba formando calo, fica mais embaixinho dos pés. Como é que ele vai falar um pouquinho sobre esses Os dedos? dedos, eles têm a ver com o tipo de calçado e a falta de músculo. Fazer os dedinhos ficarem encurvados, é- eu tive pessoas que usaram sapatos menores do que os seus pés. E isso é muito prejudicial. Tem que usar o sapato adequado, porque se apertar, vai poder fazer garras. É muito comum ter garras em artrite reumatoide, até osteoartrite, às vezes, com os nódulos de Heber e Bouchard também facilita fazer. E se pegar no início, a gente consegue manter sem piorar. Mas se deixar para o final, realmente pode luxar a articulação metatarso-falângica e aí não tem volta, aí só O ortopedia. que seria luxar? É um desvio dorsal. A primeira falange
ela vai escorregando, porque veja, quando eu ando, o pé faz uma pressão de dorsiflexão da primeira falange. A primeira falange é empurrada e o sapato em curva, Uhum. tá certo? E isto mantido, pode fazer com que escape os tendões e eu inverta o movimento. E aí a calosidade aqui é terrível. A luxação, geralmente, em termos médicos, para ficar mais fácil, porque já que é o descomplicando, né? É alguma coisa que sai do lugar. Então, luxou o E não ombro volta. e não volta. Luxou o ombro, é sair o osso do lugar. E não, no caso aqui do pé, ele vai sair da Da posição. conformação, do alinhamento que tem aquele dedo, vamos dizer. Então, ele sai do lugar. Então, nisso faz os desvios. Começa a ter Isso. desvio. Tanto os tendões, eles também enfraquecido, como ela falou, a musculatura também desvia o pé. E aí é outro problema. A gente vê muita luxação na artrite reumatoide e muito em mão. Engraçado que apesar de mão, a não ser que você está usando, né, a pessoa que usa muito a mão, mas pé, teoricamente pela carga, ele às vezes Olha, não tem tanto quanto mão. veja, a mão, ela pega coisas. Então, a Peso. luxação é aqui. O pé, ele empurra o chão. A luxação é o contrário. Mas o mecanismo é o É o mesmo. mesmo. É o mesmo. E na mão, o desvio é lateral, porque a gente pega e faz aqui. Existe uma força maior neste sentido. No pé também. Então, muitas vezes, os dedos também escapam.